Muito bom dia, meu terceiro ano lindo e maravilhoso e cheiroso e tudo mais. Como é que vocês estão por aí, hein? Tá tudo bem? Quem é que tá aqui comigo hoje? Eu já quero que suba esse bom dia aí. Que hoje o nosso bate-papo vai ser massa. Olha aí, a Adriana chegou, foi cedo. Menina, como é que tu tá? Que saudade! Tá tudo bem, Adriana? Não tinha te visto mais, mulher. Vamos aqui botar o papo em dia hoje, né? Nossos papos biológicos. Oi, Felipe! Bom dia, seu lindo! Como é que tá por aí? Tudo em paz? Olha aí a galera de Eliseu Martins. Bom dia! Bom dia para Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira, Dom Inocêncio, que tá aqui com a gente. Lagoinha do Piauí, agora que eu vi. Ô, Fernando, tira bem esse bloco de notas que eu não tô enxergando, homem. Quem tá aqui nos nossos polos. Pronto, agora eu tô vendo todo mundo. Massa! Gente, que coisa boa estar aqui de volta, né? A gente que nessa semana já começa com conteúdos novos, algumas novidades aí para a gente estudar na nossa biologia. E hoje uma temática interessantíssima que vai trabalhar matéria, energia, inclusive alguns desequilíbrios ambientais, tá certo? Então, olha só, quando a gente fala de matéria, de energia, tá? A gente está falando de componentes básicos, fundamentais, que compõem quase tudo que a gente vê, quase tudo que a gente conhece, né? Então, nós, por exemplo, enquanto um organismo, nós somos feitos de matéria. Se a gente for relembrar aquelas estruturas dos níveis de organização biológica, começa lá no átomo, não é? Átomo, molécula, células. No átomo, a gente tem a unidade básica da matéria. Então, para eu ter matéria, eu preciso ter o quê? Massa. Tudo que tem massa, ocupa lugar no espaço, é matéria. E a unidade básica da matéria é o átomo. Uma das menores unidades da matéria. Tá certo? Então, esse átomo é o que compõe toda a matéria que a gente conhece. Nosso corpo, que é um organismo vivo, um sistema biológico. Essa canetinha aqui, o microfone, a bancada de madeira, que também já teve vida e a gente transformou, né? Então, a gente conhece já esse conceito de matéria. Então, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? E a energia? Eu quero saber de vocês. O que de acho é energia? Hein? Que é isso? Me dá esse conceito. Fala para mim, Adriana. Fala, Felipe. O que é energia, minha gente? Professor, energia é um negócio que se tu botar o dedo, tu toma um choque. Boa! Um tipo de energia elétrica, né? Então, nos sistemas biológicos, a energia é o que dá a condição da vida, né, para a matéria. A matéria, ela só se movimenta, ela só atua, ela só funciona a partir da energia dentro dos sistemas biológicos, né? A vida, ela se movimenta, ela tem suas dinâmicas a partir da energia, né? Então, a energia, por exemplo, a maior fonte de energia do nosso planeta é quem? Tempo. Maior fonte de energia. Adriana, Felipe, galera de Lagoinha, galera de Eliseu Martins. O Felipe arrasou. O Sol, professora. O Sol, ele vem trazendo aí as radiações, a temperatura, né? Então, ele é a maior fonte de energia do planeta. A gente recebe, capta essa energia do Sol. Não a gente diretamente, nós humanos, mamíferos, animais, não. Quem capta e converte primeiro essa energia do Sol são as plantas e os seres fotossintetizantes. Ou seja, são esses seres que conseguem capturar essa energia. Olha que massa! Eles capturam e convertem essa energia em outras formas de energia. Então, quando a gente estuda... Ai, meu Deus, caiu minha florzinha, cadê ela? Quando a gente estuda, né, a
transmissão de energia nos ecossistemas, a passagem de energia. A gente vê lá pelas cadeias alimentares, pelas teias alimentares, não é isso? Não é assim? Então, a energia é uma dinâmica, ela existe em várias formas. Ela pode, inclusive, estar em movimento, atuando, trabalhando, ou ela pode estar armazenada. No meu caso, por exemplo, eu, professora Amanda, uma mulher gordinha, né? Na verdade, eu não sou gorda. Eu tenho o quê? Um armazenamento de energia maior. É diferente. Se hoje cair um meteoro na Terra, com a minha reserva de gordura, eu garanto assim uns 2 meses. Em 2 meses eu seguro bem aqui, sem comida. Tem que ter água. A água ninguém fica sem. Mas sem comida, dá para segurar. Dá para segurar porque a gordura vai ser uma reserva energética. Quem está comigo aí? Quem é que se garante, hein? Isso aqui olha, isso aqui, gente, eu sou bióloga, eu sou a pessoa que vai para o mato ver as coisas. Se eu me perder, eu tenho que garantir minha sobrevivência. Isso aqui é uma estratégia de sobrevivência, ter gordura no corpo. Vamos parar de besteira. Né? Então, olha só, a gente fala nessas coisas brincando, mas de fato nós temos reservas energéticas. Existe energia que ela está parada. Ela não está em movimento, ela não está atuando em nenhum tipo de trabalho, né? A Adriana diz, professora, eu não me garanto, não. A Adriana não deve ter muita reserva energética como eu, por exemplo, né? Tem nadinha, a gente consegue ter, não em excesso, né? Claro que o excesso, ele também pode ser, não é em todo caso, pode ser maléfico, tá bom? Então, olha só. Repara comigo, essa energia ela está aí participando de tudo. Então, para que essa conversa toda, professora? Para a gente começar a falar disso. Então, a gente fala de matéria, a gente fala de energia, né? E a gente vai falar hoje ainda de desequilíbrio ambiental. Como é que essas coisas elas se unem dentro da biologia? Como é que a gente percebe tudo isso? Bem, a gente percebe isso porque todo ser vivo é matéria, precisa de energia. Quando eu desequilibro a sustentabilidade dos nossos ecossistemas, ou seja, a forma como eles, o conjunto, né, de seres vivos atuam e se relacionam com o meio, aí eu vou ter desequilíbrios ambientais, eu vou ter problemas ambientais associados, que muitos deles nós provocamos, nós recebemos as piores consequências. Tá certo, gente? Bom dia, Dulce! Chegando aqui no comecinho da nossa aula. Bem-vinda, meu amor. Olha só, então vamos começar com os nossos slides, né? Nossa aula já começou com esse bate-papo. A disciplina é qual? Biologia. Nosso conteúdo de hoje é matéria, energia e desequilíbrio ambiental. Hoje, dia 10 de agosto, comigo, professora Amanda, tá certo? Vamos dar, né, início a essa conversa, relembrando alguns conceitos, principalmente da diferença entre preservar e conservar. Né? Então, vocês já viram, a gente conversou antes das férias sobre unidades de conservação, vocês lembram? Que eu mostrei para vocês algumas unidades de conservação aqui do nosso estado. Inclusive, eu quero saber de vocês, existe alguma unidade de conservação do nosso estado que vocês conheçam? Por exemplo, nas minhas férias, eu vou fobar aqui agora, hein? Agora eu vou charlar. Agora eu vou dizer para onde eu fui. As minhas férias, eu fiz uma viagem incrível, maravilhosa. Sabe para onde? Para o Parque Nacional da Serra da Capivara. Olha o rolê da gata, né? Olha o rolê que ela quer, olha o rolê que ela gosta, de estar embreado em meio de mato. Amo! E o Parque Nacional da Serra da Capivara é um tipo de unidade de conservação. Aí eu quero saber de vocês, existe alguma unidade de conservação no município de vocês, na cidade de vocês? Hein, Dulce? Hein, Adriana? Estão tudo com olhinho, hein? Na hora da fofoca, tá todo mundo no ponto. E, menino, pra onde é que a pessoa andava, mulher? Minha gente, pois eu fiz e aconteci lá na Serra da Capivara. Só deu eu. Minha gente, eu subi uma escadaria que até hoje eu tô doente das minhas pernas.
Tô destreinada, viu? Tem uma trilha lá que a gente faz, né? Essa eu nunca tinha feito. Já é a terceira vez que eu vou para lá. Eu não canso de ir para Serra da Capivara, né? Terceira vez que eu vou. Das outras vezes a gente fez outras trilhas, mas nessa eu fiz questão de ir numa que tem uma escadaria que dá para ter uma visão panorâmica assim muito linda do parque, né? De uma parte do parque, porque ele é gigante. Então, minha gente, eu fui subir essa escada. Olhe, meu Deus do céu. Essa escada é muito alta. Eu olhei assim, ela tem um guarda-corpo agora, né? Não dá assim para cair para trás, mas olha, teve uma hora que eu subi, quando deu na metade da escada, eu travei, paralisei de medo. Fiquei assim, se eu olhava para cima, eu só via o céu e o resto da escada e a pedra. Eu não tinha coragem de olhar para baixo, aí eu ficava parada assim, olhando para frente, segurando na escada, dura igual uma pedra. Meu Deus, a minha perna não me obedece. Não consigo nem subir nem descer. Aí eu fiquei respirando fundo. Bora, Amanda, você consegue, você é uma pessoa corajosa. Vamos lá, subir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Decidi subir. Bora, rapaz. Consegui subir. Yes, foi um desafio, mas consegui levar. Então, esse rolê que eu dei lá no Parque Nacional da Serra da Capivara foi incrível. Visitei uma unidade de conservação que existe no nosso estado. Existem várias outras. A gente falou aqui na nossa aula. Serra das Confusões é um outro parque nacional. Parque Nacional de 7 cidades. A gente tem ainda várias outras unidades de conservação distintas que são de âmbito municipal, né? Aqui em Teresina mesmo tem o Parque Ambiental da Floresta Fóssil, que fica aqui na margem do Rio Puti. E aí eu estou perguntando para vocês se vocês conhecem algum tipo de reserva, algum lugar onde existe uma área de unidade de conservação, uma área protegida por lei, né? Pensem aí, eu dei uma pesquisada para saber se tem. Então, por que a gente fala disso? Porque existem essas áreas que são protegidas por lei, são conhecidas como unidades de conservação. Mas conservar a natureza é diferente de preservar. Preservar, no sentido, né, que a gente atua aqui na área ambiental, é quando você protege e não permite a interferência humana nessas unidades, nesses lugares. Não pode ter gente lá tirando palha da carnaúba, não pode ter pesca, não pode ter caça de jeito nenhum, não pode ter agricultura, não pode. Isso é preservar. Tem uma área que ela é de importante interesse ecológico, ela tem animais ameaçados ou plantas ameaçadas de extinção. Tem uma região que não pode ter contato, né, com humanos. Então, isso é preservar. Já conservar, a gente tem a proteção e tem o uso racional, né? Tem o uso sustentável da natureza. Existe uma interação, né, com a humanidade. Então, existem unidades de conservação que permitem ali que as comunidades que já faziam parte daquele lugar continuem lá, desempenhem suas atividades, né? Algumas comunidades são extrativistas, elas vão extrair da floresta as coisas que elas precisam, inclusive elas podem comercializar, né? Existem comunidades que conseguem produzir alimento, né, a partir da agricultura, faz a agricultura sustentável ali, existem sistemas agroflorestais que você não precisa desmatar para poder plantar seu alimento, né? Tem a questão da agricultura familiar que acontece também. Então existe a possibilidade de interação, pode pescar, pode catar caranguejo, pode extrair a palha da carnaúba, pode extrair algum tipo de fruto, de semente, não sei. Então, pode rolar interação com as atividades humanas nesses tipos de unidades de conservação. Todo mundo entendeu a diferença entre conservar e preservar? Lagoinha, Eliseu Martins, Baixa Grande do Ribeiro. Baixa Grande do Ribeiro é na beira do Rio Parnaíba, não é isso? Né? Pelo que eu sei, tem uma amiga que mora em Baixa Grande do Ribeiro, a Flor. Ela é maravilhosa, linda, inclusive, ó. Um cheiro se um dia ela estiver me assistindo. E quem conhecer a Flor, diga a ela que a professora Amanda mandou um cheiro aí em Baixa Grande do Ribeiro. E eu lembro que é uma cidade que é na margem do Rio Parnaíba. As áreas de margens de rios, né, são áreas de proteção ambiental. Chama APP.
A área de preservação permanente. São áreas protegidas por lei. São áreas preservadas. Então, de um pedaço, né, da margem até uma faixa maior, você não pode fazer atividade alguma, certo? As margens dos rios são áreas de preservação. Não pode derrubar árvore, não pode construir, não pode... Não, é a cidade de Ribeiro, que é nas margens. Ah, tá. Então, desculpa, eu confundi. É Ribeiro Gonçalves, que é na margem do Rio Parnaíba? É isso, né? A professora confunde, todo mundo tem o mesmo sobrenome, tudo Ribeiro. Mas a gente relembra que isso é uma área de preservação. Pronto, obrigada, meus amores, por corrigir e lembrar, tá certo? Então, existem áreas de preservação, como margem de rio, topo de morros, né? Morrinhos, assim, a gente tem uns morrinhos de uma altura até considerável. Não pode ter atividade, derrubar árvores lá em cima. Áreas de preservação é diferente de áreas de conservação. E aí a gente falou sobre isso, né? Então, para a gente começar a nossa aula, começar não, né? Para a gente continuar, tem aí, ó, alguns conceitos básicos: poluição, impacto. A poluição vai ser uma introdução no meio ambiente de qualquer matéria ou energia que venha a alterar as propriedades físicas, químicas ou biológicas desse meio. Agora, eu quero exemplos de poluição. Mas espera aí. Antes disso, a gente precisa conhecer também o conceito de impacto ambiental. O impacto vai ser o resultado da intervenção do ser humano sobre o meio ambiente. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, vamos fazer aqui uma pequena atividade. Eu quero que vocês pensem na cidade de vocês, né? No bairro, e me deem exemplos de poluição. Valendo 2 minutos na tela. E lá vamos nós, menino, mas estão nada, olha só. A galera de Lagoinha falou assim: professor, aqui tem fumaça, minha irmã, de queimada de lixo, de roça, fumaça. Você está lançando gases poluentes. Minha gente, fumaça de queimada de lixo é
péssimo, principalmente se tiver plástico no meio. Libera substâncias ultratóxicas. Olha, um apelo, pelo amor de Deus. Vamos pressionar os gestores dos nossos municípios para que regularizem a coleta de lixo. Pelo amor de Deus, gente, não dá mais. Para uma altura dessa, a gente ainda está botando fogo em monturo. Que coisa triste. Não rola mais, por favor. Olha só, fumaça de queima de lixo, a gente está vindo de uma pandemia que ataca o sistema respiratório. Vamos ter consciência, gente. Ainda hoje tem gente que tem Covid e por mais que a vacina esteja salvando muitas vidas, as complicações aumentam com o diacho dessa poluição. Né? A fumaça ela pode ser considerada uma poluição química mesmo, porque ela tem compostos tóxicos, né, que vão agredir a natureza, vão agredir as pessoas e todos os outros seres vivos, tá certo? Então, fumaça de queimada de lixo, péssimo. E esse período agora vai começar, né? Lá onde eu moro já começou. Eu tenho um vizinho que quase que todo dia prazer da vida dele tô assim, caçando confusão com meus vizinhos. Estou. E eu vou lá, ó. A última vez eu fui. Eu sou dessas. Então, bota fogo lá nas coisas, né? E na casa do lado da minha, ela é bem alta. Então, a fumaça estava batendo na parede da casa e entrando todinha lá em casa. Aí eu fui, me arrumei e fui lá no vizinho. Bom dia, amigo. Bom dia, dona Amanda. O senhor gosta de mim? Ele gosta. Eu, então não queira me matar, não apague. Bem que esse fogo que eu tenho asma. Eu só ando com a bombinha. Eu e a Rosinha, né? Nossa intérprete aqui também, minha parceira de bombinhas de asma. Então ele, né? Eu conversei, falo que sou gosto de confusão, mas eu não gosto não. Eu fui lá conversar civilizadamente. Querido, por favor, apague esse fogo. Eu tenho uma criança pequena em casa, tem gente aqui que é idosa e todo mundo, ninguém merece estar pegando fumaça na cara. A fumaça não vai para casa de quem taca fogo, né? O vento leva para as casas alheias. Bora parar com isso. Parem de botar fogo, gente. Vamos cobrar que esse lixo seja recolhido da forma adequada, porque inclusive já tem lei para isso. A legislação, sabe para quando era para estar regularizado inicialmente todos os aterros sanitários do Brasil? Em 2014. A gente está em 2022 e ainda estamos tacando fogo em lixo. Ainda estão, né? Botando fogo, queimando o lixo. Nada a ver. Então, aí tem a questão do próprio resíduo, né? O lixo jogado em terrenos baldios. Isso é poluição que pode ser considerada física, química, porque dependendo do lixo ele pode se decompor ali, poluir o solo, a água, enfim. Então, uma coisa vai levando a outra, né? Obrigada, Lagoinha, pela resposta. E aí, a Dulce também fala, né? Da queima de lixo, lixão ao céu aberto. O Felipe fala da poluição dos rios quando jogam água de esgoto, né? Então, aqui em Teresina, Felipe, você fala de onde? Ô, Felipe, de qual cidade você está falando, querido? Aqui em Teresina, a gente tem muito isso. O Rio Puti, nesse período que acabou chuva, a água do rio vai baixar um pouco seu volume, né? Então, vai se concentrar mais. Olha aí, Felipe é meu vizinho aqui de Teresina. Vai ficar mais concentrada essa poluição do Rio Puti. A maior parte da poluição do Rio Puti, aqui, ela é orgânica, né? Então, é lixo, é esgoto doméstico que cai lá. Então, tem muito resíduo de matéria orgânica. E isso vai virar, né, um super caldo nutritivo que vai fazer com que se desenvolvam os nossos conhecidos aguapés, que são algas, né, grandes, macrófitas, que estão dentro do Rio Puti. Galera, os aguapés vão daqui a pouco tomar de conta de todo o leito do rio. E vai ser notícia de novo. É sempre notícia no nosso estado, os aguapés no Rio Puti, aqui em Teresina. Por quê? Porque o esgoto que cai no Rio Puti não está tratado, ou pelo menos é tratado minimamente, não tem um tratamento adequado. Então, o esgoto, os efluentes, eles devem sim ser jogados nos rios, onde a gente vai mandar tanta água suja, né? Só que a gente não deve botar esse efluente sujo, ele deve ser devolvido aos rios, né? Limpos, tratados. A gente precisa mandar para as estações de tratamento de esgoto. Excelente, Felipe. Obrigada pela resposta. Dulce, galera de Lagoinha. É isso mesmo. Isso são exemplos de poluição, né? E aí tem várias outras. Joyce,
A nossa lindona que está interpretando aí para vocês perguntou assim, professor, esse excesso de luz aqui no estúdio, né? Ele pode ser considerado uma poluição? Pode sim. É um excesso mesmo de luz ao qual estamos submetidos. Claro que é uma situação pontual, né? Mas é no ambiente de trabalho. Então, a gente precisa, né, comentar sobre isso. É uma poluição visual, inclusive, né? Esse período de eleições, hein, dona Leia? Bom dia! Nesse período de eleição, minha gente, a gente via, né, antigamente, foi proibido. Esse negócio de santinho de candidato, além de ser uma poluição visual, aqui em Teresina tem uma avenida grande, né, que é a Frei Serafim, ali a principal avenida do centro. Minha gente, uma vez a gente não conseguia nem andar ali no canteiro, era topando com aqueles cavaletes, né, com a foto do bonito lá, dos candidatos. Meu Deus do céu, tinham centenas. E aí foi proibido, porque virou uma poluição visual. Né? Então, assim, existe a poluição térmica, né? O efluente mesmo, o esgoto, às vezes, em indústrias, ele sai com a água muito quente, porque vem de processos, né, que essa água passou para resfriar motores, sei lá, alguma coisa, e ela sai muito quente. Ela não pode ser lançada quente demais no rio, porque isso é uma poluição térmica. Mudou qualquer tipo de característica do meio, seja ela física, química, biológica, a temperatura é uma condição física, né? Aí a gente tem poluição. E aí a gente vem aqui com o impacto ambiental, né? Que é esse resultado da intervenção do ser humano sobre o meio ambiente e pode ser positivo ou negativo. Voltando aqui para a Serra da Capivara, vocês ouviram falar que agora lá nós temos o Museu da Natureza, né? O MUNA. É uma coisa, assim, de outro planeta, de lindo, de incrível, de rico, como é nosso Piauí, né? Então, o museu é, assim, impactante, de maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de visitar o Museu da Natureza, eu recomendo demais, assim como o Museu do Homem Americano também, e tantos outros museus que nós temos no nosso estado, né? Construir, professora, então, você está aqui dentro de um parque nacional, e aí se construiu aqui o Museu da Natureza, que ele tem esse formatinho aqui, ó, da sequência Fibonacci, né? Então, olha só, esse museu aqui, ficou só os tracinhos. Esse Museu da Natureza, ele foi construído dentro de uma área de unidade de conservação, professor. Isso aí pode, né? O museu está construído dentro do Parque Nacional da Serra da Capivara. Isso aí pode, mulher. Isso não é um impacto ambiental, não. É um impacto ambiental. Mas os fins, né, justificam os meios. Construir esse museu tem um impacto positivo, né? Esse impacto negativo vai ser porque vai ter desmatamento, né? A construção vai ter o barulho, os ruídos, tudo isso aqui vai ser prejudicial à fauna, vai ser prejudicial à flora, né? Porém, existem impactos positivos associados. Os impactos do benefício para a ciência, os impactos do aumento de empregos na região, aumento de emprego e renda, né? Então, você precisa entender que os empreendimentos, eles podem ter impactos positivos e também tem impactos negativos, tá certo? Vamos passando adiante, né? Esses efeitos da poluição, eles podem ser localizados ou regionais, né? São mais conhecidos e perceptíveis na nossa localidade ou na nossa região, né? Tem áreas que têm grande densidade, tem muita gente, né? Grandes cidades, que tem grande atividade industrial, a gente percebe uma maior poluição, principalmente poluição do ar, né? Essa poluição localizada regional, elas podem se espalhar para áreas vizinhas, né? Pode ver aí uma abrangência entre municípios, entre estados, inclusive entre nações, né, internacionais. E a gente tem os efeitos globais da poluição, por exemplo, o efeito estufa, a chuva ácida, né? Porque, na verdade, quando você tem esse efeito, eles vão afetar o clima e o equilíbrio global do planeta, de todo o planeta. Tem um esforço conjunto, né, da sociedade, da mídia, dos governos, da população, né, das ciências, para que a gente possa diminuir o impacto disso, tá certo? Aí a gente vem com esses tipos de poluição: ar, água, solo, sonora e poluição térmica.
Poluição do ar, a gente já deu exemplos aqui, queimadas, né? A gente viu também o lançamento de gás carbônico, né? De monóxido de carbono pelos motores dos carros, né? A gente tem o lançamento de gases de efeito estufa, o metano, que é um gás que até no pum da vaca ele está presente. Professora, por que é que tu sempre fala em pum aqui de cocô, de tudo? Porque faz parte do processo biológico. Mas esses grandes empreendimentos pecuaristas, que tem milhões de cabeças de gado, vocês imaginam o quanto de metano não é lançado para o meio, né? E outra, a gente está vendo guerras acontecendo desde sempre, né? Vou já voltar, Lagoinha. Desde sempre a gente tem as guerras, né? A gente tem as guerras que aconteceram aí no Iraque, no Irã, na faixa de Gaza, que é uma confusão danada. Tive a utilização de vários explosivos, de bombas. Imagina o tanto de gases de efeito estufa que são liberados nisso. Na guerra Rússia e Ucrânia, o impacto ambiental disso, vocês viram que tinha Rússia ocupando até Chernobyl, que é aquela região que ficou, inclusive, com áreas isoladíssimas. Há mais de 30 anos aconteceu um acidente, né, nuclear ali, então tem uma poluição radioativa ali, e a galera estava lá para guerrear. Oh, meu Deus do céu, quando é que a humanidade vai evoluir para chegar no que a gente chama de paz? Que confusão do cão, né? Não, Lagoinha? Deu certo, Lagoinha? Já posso passar o slide? Olha só. E aí a gente está vendo que cada explosão de uma bomba é a liberação de um horror de gases. Nossa, é assim, além da crise humanitária, né? Além da crise que é péssima para as relações humanas, é principalmente péssimo para o meio ambiente. Beleza? Bob Dias, Canavieira. Bom dia, meus amores. Bem-vindos à nossa aula. Tá bom? A gente está falando de poluição, de matéria, energia e de como as poluições, né, podem ser prejudiciais ao ambiente inicialmente. Tá ok? Então, poluição do ar, poluição da água. Como é que pode vir essa poluição da água? Ah, minha gente, olhe, eu vou dizer a vocês que a gente mal sabe o que é que tem de poluente até na água que a gente bebe, né? Infelizmente, hoje em dia, por conta da falta de saneamento básico, do advento da utilização de várias medicações. Vocês já pararam para pensar no tanto de remédio que a gente toma, o tanto de caché, como diz o povo antigo, né? Não era comprimido, não era caché. Antigamente, o povo, qualquer coisa que sentisse, me toma bem uma pílula contra. Eita, professora, é a nova, hoje em dia a gente dá mal pílula contra para cachorro. Eu já dei pílula contra pro meu cachorro. Pode. O cachorro tava assim esquisito, aí taca a pílula contra na boca do bichinho. Meu Deus do céu. Socorro, se tiver algum veterinário aqui vai me matar, né? Mas eu já, né? E isso faz muito tempo, claro que o correto é levar os bichinhos nos profissionais adequados para cuidar da saúde deles. Mas eu já dei, eu não vou mentir, né? Eu tô falando da pílulazinha que ela é feita de ervas, de um monte de coisa, toda uma ciência para fazer a pílula. Chama de pílula contra, diz que é contra tudo. Adoro. Então, antigamente, né, era no chá, era na casca de pau, era na ciência da mata, né? Até hoje, alguns povos se tratam ainda. Claro, né? Eu fiz um curso muito massa, que era assim, saberes ancestrais de cura, que a gente, toda aula era toda quarta-feira, né? A cada 15 dias, nas quartas, a gente assistia a aula, vocês não sabiam que eram os nossos professores. Nossos professores eram indígenas de diversas etnias, mostrando como eles utilizavam as plantas, como as plantas eram importantes para a cura, né? De quando aparecia doença tal ou doença outra, o que é que eles usavam. Gente, diversas etnias. Foram, assim, um curso super extenso, mais de 6 meses, a gente aprendendo as pagelanças ali com eles, né? A coisa mais linda do mundo. E todos eles eram unânimes quando falavam assim, olha, na natureza tem a cura para tudo. E os pajés ainda diziam que algumas etnias, né,
alguns professores nossos que foram lá compartilhar com a gente esses conhecimentos diziam assim, olha, uma delas falou assim, eu não lembro o nome que eles utilizavam, né? Mas que com o contato espiritual que eles tinham, eles tiveram, né, o conhecimento de quais ervas utilizariam para não pegar ou para curar a Covid. Então, ela disse, olha, ninguém na nossa comunidade ficou mal de Covid. Ninguém. Olha só que interessante, né? Então, na natureza, de fato, tem a cura para tudo. A gente não descobriu tudo, mas esses povos que ainda têm uma relação mais próxima, né? Eles têm, sim, muita sabedoria acerca disso. Então, isso é muito massa. Então, imagina o tanto de remédio que a gente não toma. Antibióticos. A gente toma antibiótico, às vezes, até sem receita. Olha o veneno, né? Isso é ultra perigoso. Primeiro, porque o antibiótico ele vai atacar principalmente bactérias. Se a gente toma sem receita, a gente não toma direito, não faz o tratamento adequado, a gente corre o risco de deixar essas bactérias mais fortes, mais resistentes, e a gente lança o resíduo até pela urina no meio ambiente e vai bater na água e dar um impacto forte, né, nesse meio. Anticoncepcional. As pílulas, né, anticoncepcionais, as injeções, tudo isso, a pílula do dia seguinte, que é uma bomba de hormônios, né? A gente também, quando utiliza essa medicação, precisa ter orientação médica. A gente precisa que o ginecologista indique qual a medicação adequada para cada pessoa. Qual a concentração, né? Qual o mais interessante para cada um. O fato é que o povo estava falando de vacina, que a vacina, não vou tomar vacina, não sei o que. Aí a pessoa toma anticoncepcional. Olha só, quem já leu uma bula de anticoncepcional para ver os efeitos colaterais? Trombose, AVC, câncer. Quem foi que conversou sobre isso com a gente? Ninguém, né? Toda medicação tem efeito colateral. E aí, não é todo mundo que toma que vai sentir, mas alguns vão. Então, esse anticoncepcional, quando a gente toma as pílulas ou a injeção, parte desse hormônio, que são estrógenos, são liberados pela urina, vocês sabiam? A urina libera. Aí junta falta de saneamento básico, liberação de hormônio pela urina. Essa água, esse pipizinho cheio de hormônio, vai bater também nos corpos d'água. O que é que estava acontecendo? Feminilização de peixes e anfíbios, ou seja, alguns seres que dentro do seu desenvolvimento iam virar machos, né, biologicamente, eles não estavam virando, estavam todo mundo virando fêmeas. E o pior, os machos que existiam estavam castrados. Eles não conseguiam se reproduzir, porque acontecia o que a gente chama de castração química. É macho, mas os espermatozoides são inviáveis por conta da presença dos hormônios. Imagina uma população de anfíbios ou de peixes com essa dificuldade de se reproduzir. Vala, professor, o melhor comentário foi o da Dulce. Vala... A Dulce chocada aqui nos slides. No chat, minha gente, nos slides estamos nós aqui do outro lado. Vala, professora. E aí tu imagina o impacto, minha gente. Não conseguiam se reproduzir. Uma população que está com os seres feminilizados ou castrados quimicamente não tem reprodução. A população, a ecologia reduz e entra em extinção. É confusão, viu? Fora resíduo de agrotóxico, fertilizante, medicação. Quem já acha que sabe o que tem na água que a gente bebe? Mas só por causa disso a gente vai deixar de beber água, vai? Vai não, a gente tem que beber. A gente tem que beber, né? Então tem que prestar atenção nisso aí. Poluição do solo. Eita, professora. Poluição do solo vem aí. Fertilizante também, agrotóxico também, principalmente nessa produção. A urina, né, do gado, caprino, ovino, essa urina, ela acidifica o solo. E com as chuvas, elas também são levadas para a água. E aí, teve um tempo que estava tendo numa determinada localidade do nosso país, eu não vou lembrar onde, muitos peixes morrendo.
Aparecia num determinado riacho, num rio lá, os peixinhos boiando. Por que é que eles estavam morrendo? Foram em cima, foram embaixo, pesquisaram tudo e descobriram que era um fenômeno físico, uma poluição física causada pela presença da urina. Área de pasto, o gado comia e urinava. Quando chovia, essa água com essa urina era levada para esse corpo d'água, né, para esse riacho, e lá ele ficava mais ácido. Mudou o pH da água, matou os peixes. Vala de novo, né, Dulce? Fala, professor. Meu Deus, a gente está muito ferrado. Estamos. Poluição sonora. Gente, essa daqui me afeta. Eu sou uma pessoa portadora de um transtorno que se chama TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Como eu tenho esse transtorno, né? Eu sou uma pessoa que sou muito sensível a barulho. Então, se começa a aparecer muito ruído ao mesmo tempo, por exemplo, na minha casa, às vezes, a gente adora música, né? Tá tocando uma música. O meu filho está assistindo televisão, o outro está chorando perto de mim, o cachorro começa a latir. Gente, eu fico desesperada. É coisa demais. Eu fico realmente muito perturbada. Barulho repetitivo. Eu já começo a ficar angustiada também. Então, eu tenho um problema com poluição sonora, com todas as outras também, mas a sonora me afeta psicologicamente, né? E aí, essa poluição sonora também vem com altos índices de barulhos, de ruídos, né? Aqui em Teresina tem um bairro que é o bairro que eu cresci, né? Então, um cheiro para a galera do Itaperu. Alô, galera do Itaperu, caravana do Itaperu. Eu cresci nesse bairro. Minha gente, o Itaperu, ele é conhecido porque ele é mesmo na cola do aeroporto daqui. E quando o avião passa, ele passa, chega, ele assanha assim, ó, vum, nossos cabelos, vum, porque é bem pertinho, né? Mas o barulho, o ruído dos aviões é uma coisa absurda de alta. É alto demais. Parece que o mundo está se acabando. Eu falo, Dulce, fala, professor. Não é não, galera de Canaveira. Altíssimo barulho. E aí tem uma história da minha família que diz que assim que eu nasci, né, eu, a princesa, a neta mais velha, pensa bem aí que tudo era para mim. Eu tinha tudo para ser a pessoa mais mimada do mundo. E até que eu sou um pouquinho. Mas, olhe, criada por avós, eu estava linda, maravilhosa, dormindo na minha rede, recém-nascida, e disse que quando escutaram lá de longe vindo o avião, disse que correu minha tia, minha mãe parida, minha avó, todo mundo para segurar, para eu não acordar. Aí o avião, minha tia levou uma queda e eu nem me mexi da rede. A criança já estava acostumada, né? Então, quem mora lá no Itaperu, nem se liga mais a hora que passa avião. Acostuma. Aquela coisa absurda. Mas eu já vi, gente, histórias maravilhosas. Quando a gente ficava ali na calçada da casa da minha avó, eu já vi gente olhando assim para um avião, ó. Aí o avião vinha se aproximando, mas muito perto mesmo. Aí a pessoa, gente, eu vi a pessoa deitar no chão com a cabeça assim, ó. Ó, desespero. É divertidíssimo. Eu já vi gente largar a bicicleta, subir no poste para ver. Menino, maravilhoso morar ali. Pena que hoje a gente falta é não, né? Falta é não ver as coisas acontecendo na rua, porque a gente está com medo, né? A gente está com medo de sair na rua. A gente vive na sociedade do medo, mas depois a gente fala disso. Manda um salve pro PEDS. O que é PEDS? PEDS mesmo? É, Canavieira? Professora, a galera de Lagoinha. Professora, eu vi outro dia no jornal que centenas de pássaros estão morrendo na cidade de Milton Brandão. Imagino que deva ter relação com algum tipo de poluição. Olha que interessante, Lagoinha. Eu vi também, eu não vi essa notícia de Milton Brandão, mas eu vi um dia desses no perfil de um querido amigo, que é o Hugo. Hugo Fernandes, se vocês inclusive quiserem seguir o Hugo Fernandes no Insta, ele é muito bom, é um baita de um biólogo, ele é muito inspirador, muito sabido, muito massa. Traz várias reflexões interessantes, né, dessas notícias, inclusive. Ele trabalha com divulgação científica. Então, quando eu vi no perfil dele falando justamente desse fenômeno, né, que várias aves caíram. Caíram várias aves no chão, mortas de uma vez. Então, começou a se pesquisar o que poderia ter sido, e uma das hipóteses
hipóteses era justamente que elas poderiam ter se estressado com a presença de um predador. E às vezes esses bichinhos morrem do estresse, né? Tipo, dá um infarto nos animais. Vocês acreditam? Pode acontecer isso, né? Então, eu vou dar uma olhada, Lagoinha, e na aula que vem a gente fala dessa notícia. Lembra para mim, por favor, de mandar no meu Insta, se vocês puderem, @profa.bioamanda. Manda para mim a notícia, se vocês encontrarem, para eu poder colocar na nossa próxima aula, pode ser? Que eu vou tentar trazer também o que o Hugo dos Santos... Hugo dos Santos é outro, esse é cantor, não tem nada a ver. Mas o Hugo Fernandes, os Hugos da minha vida. O Hugo Fernandes também fala, né, no perfil dele, eu vou tentar encontrar esse post para a gente comentar, tá bom, Lagoinha? Então, poluição sonora, exemplo, minha gente, eu dei o exemplo lá do Itaperu com o aeroporto, ninguém merece. Mas vamos lá. E a poluição térmica, como eu já havia falado para vocês, né? A poluição térmica, que é justamente quando você lança no meio algo com a temperatura diferente do que é o normal ali do meio, né? A gente já compreendeu. Vamos passar aqui mais rapidinho, né? Vamos ver agora de forma mais aplicada cada tipo desse, então, para a gente relembrar, porque, inclusive, tem muita questão do Enem que traz essas observações sobre as questões ambientais, tá bom? A poluição do ar vai resultar da emissão de gases poluentes ou de partículas sólidas na atmosfera. Essa fumaça preta aqui, por exemplo, né, que sai tanto das indústrias quanto dos veículos automotores, ela também é chamada de fuligem. Fuligem, fufu, liligem, olha o soletramento, fuligem. Essa fuligem, ela, além do monóxido de carbono, né, ela também ainda leva resíduo, gente, algumas vezes, do óleo diesel. Por isso que a fumaça é preta, do óleo queimado. Ei, porcaria. Gente, só eu vendo uma foto dessa, bem aqui, eu já fico... A minha asma já ataca, eu já fico com vontade de espirrar. É horror, né? Então... Ao resultado dessa emissão de gases, né, não é que, na verdade, o efeito estufa vai acontecer por conta das fumaças. Não é assim. O efeito estufa, ele é um fenômeno próprio do nosso planeta, por conta da atmosfera. O nosso planeta, a Terra, ele tem uma... vou desenhar aqui o planeta Terra. E essa Terra, ela tem uma camada de gases que envolve, né, o nosso planeta. Pois muito que bem, o Sol emite, né, tá aqui o Sol, que vai emitir calor e luz para o nosso planeta. Esse calor bate na atmosfera e é refletido. Ele não entra no planeta. Parte entra na atmosfera e sai. E parte entra, bate na atmosfera e volta, e fica. Esse calorzinho que fica retido aqui no nosso planeta é o que provoca o efeito estufa. Estão ligados? Eu vou melhorar um pouquinho aqui esse desenho para a gente não ficar achando que efeito estufa é maléfico para o planeta, não. O que é maléfico para o planeta? Está aqui a superfície da Terra. Eu tenho aqui a atmosfera e eu tenho aqui a chegada desse calor que fica retido aqui, porque ele não consegue sair por conta da atmosfera. Tá? É justamente o efeito estufa que é fundamental para a vida. Fundamental para a vida na Terra. Por quê? Porque é ele que deixa a Terra ser quentinha, morninha, gostosinha. Não é muito quente por causa da distância do Sol e nem é muito fria pelo mesmo motivo, né? Ela está numa distância razoável e tem a atmosfera que retém o calor. Esse calor é o que dá a possibilidade de existir vida. Então, professora, por que o efeito estufa está metido aí no meio da história da poluição?
Por quê? Com a emissão de gases poluentes, muitos desses gases intensificam o efeito estufa. Então, na verdade, o efeito estufa, ele não é ruim para o planeta. O que é ruim é você aumentar, intensificar. Ele é intensificado pela liberação de gases, né? Gás carbônico, monóxido de carbono, metano e outros gases que aumentam essa temperatura do planeta. Então, isso é que é a relação do efeito estufa com a poluição do ar. Todo mundo entendeu isso, gente? Isso é importante, viu? O efeito estufa ele não é maléfico, não, ele é necessário para o nosso planeta. Mas quando ele é intensificado, aí eu tenho um problema, porque isso vai contribuir para o aquecimento global. E isso é problema. Tá certo? Então, aqui, na verdade, a gente devia ter colocado aquecimento global como problema, o superaquecimento global. Tá? Ok? Todo mundo compreendeu isso aí? Lagoinha Canavieira, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, Dulce, Adriana, Felipe, Leia. Tá ok aí? Vamos para frente, então. Então, esse efeito de monóxido de carbono no organismo. O CO, só para vocês terem uma ideia, vocês já ouviram falar dos nazistas, né? Já ouviram falar da Segunda Guerra Mundial e já ouviram falar das câmaras de gás, né? Dos campos de concentração, onde se matavam os judeus, matavam todo mundo que eles acreditavam que não eram para existir, né? Todo mundo que eles acreditavam que não deviam existir. Olha que pessoas, né? Podres. Então, eles botavam centenas de vidas de pessoas dentro de uma sala e liberavam esse gás aqui, ó. CO, monóxido de carbono, que é o mesmo gás aqui desse escapamento do carro. E aí, esse gás, ele é extremamente tóxico para o nosso organismo. Tanto que na nossa respiração, entra tudo que é gás no nosso corpo. Quando a gente libera gases, né? Gás carbônico. Tem carbono, tem oxigênio. E o monóxido de carbono, que é só o CO, ele é extremamente nocivo porque ele se liga às hemácias. Ao invés de ligar o oxigênio, que é o necessário para as nossas células, ele se liga no lugar do oxigênio e interfere nas nossas trocas gasosas. Então, ele mata a pessoa por sufocamento. Eu não sei se vocês viram uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, que foi a polícia botar um cidadão, um senhor, dentro do porta-mala do seu carro e ligar o escapamento. Eu me arrepio todinho, eu fico com o olho cheio de água, porque é você visualizar uma barbárie no nosso país, né? Eu não lembro em que cidade aconteceu, mas infelizmente esses senhores botaram um cidadão e ligaram o gás. E ele morreu asfixiado. Vou dar só esse exemplo, que eu já estou com vontade de chorar. Vou dar só esse exemplo como o efeito tóxico do CO2 no organismo. Mataram o cara asfixiado, né? Por quê? Tá nas notícias aí dos sites, né? Então, a gente ainda tem problemas relacionados à liberação de gases que provocam buracos na camada de ozônio. Na atmosfera, essa camada de ozônio, que eu vou fazer aqui num azul mais escurinho, tá bom? Essa camada de ozônio aqui, ó, ela vai auxiliar a camada de ozônio vai auxiliar, ela vai filtrar, né, a radiação mais nociva do Sol. Tá? Ela vai filtrar essa radiação, os raios ultravioleta A, ultravioleta B. Ela não deixa entrar uma quantidade excessiva desses raios no nosso planeta. Né? Mas como a gente libera muitos gases que reagem com o ozônio lá na atmosfera, ela fica mais ralinha. E aí a gente está recebendo uma quantidade maior de radiação solar nociva. Então, o risco é de câncer de pele, principalmente, né? A chuva ácida, que a gente vai falar dela na próxima aula, e a inversão térmica também são efeitos, né, da poluição no ar, da poluição do ar. A gente já está nos 2 últimos minutinhos da nossa aula, e aí a gente vai deixar para a gente fazer, né, uma atividade
que eu quero que vocês tragam respondida na próxima aula, tá bom? A gente precisa compreender, né, essa relação entre o efeito estufa, o que é fenômeno natural do nosso planeta e o que são as interferências humanas, né, tal qual nós colocamos aqui. Tá bom? Ao invés de fazer atividade, a gente vai fazer muita atividade na aula que vem, que são 2 horários, né? Então, a gente vai tirar praticamente um horário inteiro para responder questões, tá combinado? Tá bom? Hoje a gente vê essa parte mais teórica e aí eu quero saber de vocês. Comentários, dúvidas, dicas, como o Lagoinha aqui falou da história das aves, né? Que morreram em Milton Brandão. Eu já vou esperar que a gente encontre aí essas notícias para a gente comentar na aula que vem, hein? Compreenderam direitinho aí? Tá tudo certo? Eita, Adriana, essa aula passou voando mesmo, não foi? Passou super rápido. É porque eu adoro estar aqui no 3º ano com vocês, porque é uma das turmas mais participativas, né? Então, a gente pergunta, vocês respondem, a gente interage por aqui. E aí, a gente vai, né, não, Ducinha? A gente vai conversando, né? Lembrando, ó, Baixa Grande do Ribeiro, que conversou com a gente. Obrigada, Lagoinha, ótimo, e são vocês, sempre participando da nossa aula. É muito importante a nossa participação aqui, tá bom? Aqui do estúdio, eu consigo ver quem está com o microfone e com a câmera aí na escola. A partir do próximo mês, as próximas aulas, nós já vamos planejar interações, tá bom? Para a gente abrir as câmeras aí de vocês, vamos propor atividades para vocês mostrarem nas câmeras, né? Então, a gente vai combinando isso para que a gente aumente a nossa interação, né? O nosso canal Educação, ele é diferente de uma aula que a gente assiste gravada aqui mesmo pelo YouTube, justamente por isso. A gente se torna mais próximo com essa nossa conversa, com a nossa interação, com as perguntas que vêm pelo chat do YouTube, com as perguntas que vêm pelo chat do IPTV, tá bom? Então, eu sempre estou aqui à disposição desse bate-papo. É muito fundamental que a gente converse, que a gente conduza a nossa aula assim, ó, juntinhos. Aqui eu não sou protagonista de nada. Aqui é tudo para vocês e por vocês, tá bom? Então, vamos participar um pouquinho mais ativamente dessa nossa aula e eu vou criar momentos para que a gente faça isso de uma forma mais robusta, para que o professor, a professora da mediação estejam aí do outro lado preparados também para esse momento de interação, tá bom? Então, ó, até sexta-feira. Sexta-feira, 2 horários. Oba! Um beijo enorme para cada um, para cada uma. Até mais e tchau, tchau.